foi mesmo assim. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vai-se a Ver e Foi Mesmo Assim. Passando já ao que interessa, hoje vamos falar sobre um homem chamado Guy Fawkes e sobre a chamada Conspiração da Pólvora que aconteceu em Inglaterra no início do século XVII. Para isso, é preciso explicar o contexto histórico, mas antes gostava de vos explicar o contexto emocional e pessoal que me levam a falar deste tema. É que até aos 10 anos estudei num colégio inglês e todos os dias 5 de novembro havia a tradição de nos sentarem no recreio e de nos porem a ver um boneco em forma de homem a arder. E perguntam vocês por que raio crianças dos 3 aos 10 anos eram postas a ver tal espetáculo? Ora, para responder a esta inquietante questão que, como podem imaginar, também ocupava o vosso amigo, precisamos de ir ao reinado da rainha Elizabeth I. Sim, eu disse Elizabeth I. Ai. Filha do famoso Henrique VIII. Ora, sendo breve a explicar este contexto histórico para o tema 2, a rainha Elizabeth posicionou-se no que toca à religião muito próxima do seu pai. Henrique VIII, que como sabemos, por se querer divorciar várias vezes sem autorização do Papa, separou-se da Igreja Católica, instituindo o anglicanismo em Inglaterra, doravante chamado por protestantismo. E a sua filha tinha agora o objetivo de completar a sua obra reformista. Isto porque entre o seu pai e ela tinha subido ao trono a sua irmã Mary, que era católica. Confusos? Bem, o que precisam de reter agora é que Elizabeth I iniciou uma feroz perseguição aos católicos. Em 1558 declarou que todos os ingleses se deviam converter ao protestantismo. Passava a ser obrigatório que os ingleses fossem às celebrações protestantes todos os domingos, havendo quase uma folha de faltas para quem não fosse, e podiam ser punidos com multas ou até prisão. Naturalmente, é excomungada pelo Papa Pio V, o que, dadas as circunstâncias, diria que não lhe interessava assim tanto. E para além disso, o Papa incentivou ainda que os católicos deixassem de ser leais à rainha e que a tentassem demover. Os católicos, que por várias e boas razões se queriam manter fiéis ao Papa e à sua Igreja, passaram a ser conhecidos como recusantes, ou seja, aqueles que se recusam. Começaram a esconder os padres católicos nas suas casas, o que podia ser punível com morte se fossem descobertos nas constantes rusgas que havia. Muitos deles fugiram então para a zona da Flandres, na Bélgica. Bom, avançando uns anitos para a frente, a rainha Elizabeth morre sem nunca ter casado nem deixado herdeiros e quem sobe ao trono é James IV, rei da Escócia, tornando James I de Inglaterra. Um católico recusante, Thomas Percy, consegue uma audiência com o rei basicamente para lhe perguntar como é que nos vais tratar? Dá para ser um bocadinho mais porreiro que a louca anterior? O rei basicamente não se compromete com nada em concreto, mas diz-lhe para não se preocupar que pessoalmente não tem nada contra os católicos. Isto deixa-os bastante animados em poderem viver a sua fé livremente e quem sabe até voltar a ter o catolicismo como religião oficial do país. E durante um ano até vivem uma vida bastante normal. As multas para quem faltava às celebrações protestantes foram suspensas e o rei deixou de incentivar a que se procurassem padres católicos escondidos. Os membros protestantes do Parlamento, com medo que se desse demasiado espaço aos católicos, pressionaram o rei para que voltassem as regras e a opressão, e foi mesmo isso que aconteceu. O que sentem os católicos, então, é traição. E é aqui que entra Guy Fawkes. Guy Fawkes era o filho de um protestante e de uma católica. O seu pai, Edward, morreu muito cedo e a sua mãe, Edith, voltou a casar-se com um católico e assim o nosso protagonista de hoje cresce na fé católica. Não se sabe muito da sua infância e juventude, julga-se sem certezas que a certa altura se casou e teve uma filha, mas sabe-se que enquanto católico era um grande defensor e lutador da causa. Ao ponto de se tornar soldado e ir para a Espanha lutar pelos Nuestros Hermanos, país católico, na Guerra dos 80 anos contra os Países Baixos. E foi por lá que ficou um tempo, desenvolvendo excelentes qualidades enquanto soldado e foi até promovido a capitão. Andou a viajar por Espanha a tentar reunir apoio para uma revolta católica em Inglaterra. Passou a apresentar-se na versão italiana do seu nome, Guido, e foi até recebido pelo Filipe III de Espanha, de quem não gostamos muito porque, enfim, dinastia filipina, espanhóis ocuparam Portugal durante anos, mas que foram expulsos, claro, porque somos os maiores. E já agora, Olivença é nossa. Bom, onde é que havia? É recebido por esse boneco, mas que não lhe dá grande apoio. Também não sei do que é que o Guy Fawkes estava à espera. Enfim, volta para Londres e começa em maio de 1604 a conspirar com um grupo de 5 católicos, que eram Robert Catesby, o líder do grupo, Tom Winter, Jack Wright e Thomas Percy, cujos nomes não são assim tão importantes, mas são sempre uma boa oportunidade para treinar o inglês. Começa a conspirar com eles e a ideia era então planear um ataque ao Parlamento que matasse o rei James.
Só para explicar, o Guy Fawkes entra neste grupo de conspiradores porque o Tom Winter tinha andado na escola com ele e sabia da sua experiência como soldado em Espanha e porque sabia trabalhar muito bem com pólvora. Um dos homens, Percy, tinha os recursos necessários para comprar uma casa ali ao pé do Palácio de Westminster, a.k.a. Parlamento Inglês. Instala-se ali com o Guy Fawkes, que tinha a tarefa de conseguir pólvora o suficiente para rebentar com aquela brincadeira toda, mas de maneira discreta para não parecer suspeito. Aos poucos, através dos seus contactos, conseguiu ir juntando quantidades pequenas de pólvora que sobravam dos barcos que entravam em Londres. Na altura, em Westminster, as regras eram bem mais tranquilas e o Percy consegue alugar uma espécie de uma arrecadação nas caves do Parlamento, dizendo que era para o seu primo Earl of Northumberland, que é basicamente um título de alguém importante em Inglaterra, alegando que ia ali guardar lenha para o inverno. Bom, entretanto, o grupo cresce de 5 para 13 homens e claro que isso significava uma maior probabilidade de fugas de informação e foi isso mesmo que aconteceu. Um católico que ia estar presente no Parlamento no dia em que o ataque ia ser realizado, o Lord Monteagle, recebeu uma carta anónima que o avisa do plano do grupo e que, por sua vez, avisa quem de direito para que se pudesse travar este ataque. Até hoje, não se sabe quem é que foi o bufo, mas sabemos que este Lord Monteagle passou a receber 500 libras por ano por ser tão leal à coroa. E eu não estou a lançar suspeitas. Então, no dia 5 de novembro, vai a Guarda Real fazer buscas pela área e é nas caves que encontram, pois, o Guy Fawkes ali na arrecadação. Com um ar suspeito, vestido como quem ia fugir a qualquer altura, arrastam aquela lenha toda para encontrar 36 barris de pólvora e com ele bastantes fósforos. É o chamado apanhado com a boca na botija. Foi claro, logo preso. Começou a ser interrogado, dando o seu nome de código, John Johnson, e disse que o seu único arrependimento era que o seu plano tinha falhado. Continuando com esta atitude de badass, recusa-se a dar os nomes dos seus co-conspiradores. Começa a ser torturado através de formas que não vou especificar para manter este podcast kids-friendly, mas no fim, lá confessa tudo. Os seus companheiros de conspiração já estavam, entretanto, em fuga. Ironicamente, pelo caminho, sem os conhecimentos do Guy Fawkes, fazem explodir sem querer uns poucos barris de pólvora, deixando alguns feridos. Um grupo consegue fugir para o norte para Holbeach, onde havia uma casa fortificada onde conseguiriam resistir. Nos confrontos entre a Guarda Real, uns morreram, outros ficaram feridos, mas destaque para Robert Catesby, o líder do grupo, que face aos 200 homens do rei, acreditando que a sua morte estava próxima, beijou o crucifixo de ouro que usava ao pescoço, disse que tinha dado tudo pela honra da cruz e morreu com um único tiro. Conseguiu ainda rastejar para dentro de uma capela, onde acabou por morrer agarrado a uma imagem de Nossa Senhora. Curiosidade aqui sobre este Robert Catesby. Estão a ver o Jon Snow do Game of Thrones? O ator Kit Harington, que faz essa personagem, é descendente direto dele. Avançando, Guy Fawkes e os conspiradores que sobreviveram foram levados para a Torre de Londres até serem julgados e, quando chega à altura, são, claro, condenados à morte. A uma morte que, mais uma vez, não vou estar aqui a especificar porque envolve quase enforcamentos e antes de serem enforcados tiravam-nos da forca, esquartejavam-nos, enfim. Perante uma multidão enraivecida, Guy Fawkes consegue saltar da forca, partindo o pescoço, não sentindo mais nada do que lhe fizeram a partir daí. Bom, e é esta a história da conspiração da pólvora, cujo nome já devem ter percebido a razão, levada a cabo por Guy Fawkes e outros católicos que quase matou o rei. Precisamente, quase. Por isso, em Inglaterra, todos os dias 5 de novembro, assinala-se este dia com fogo de artifício, pegando fogo a este boneco a imitar o Guy Fawkes, como símbolo do que podia ter acontecido, mas não aconteceu, ao rei James I. E lá está, tendo eu estudado num colégio inglês até aos 10 anos, também não me livrei de assistir a esta tradição pelo menos umas 8 vezes na minha vida. Curioso é que mesmo tendo o colégio o nome da atual rainha inglesa, é um colégio católico, portanto, aqui mixed feelings mal resolvidos. Não estou a dizer que um ataque como o do Guy Fawkes quis levar a cabo naquele dia se justificasse, mas olhem, como católico, lá está, mixed feelings por estas perseguições. Mas pronto, demorou o seu tempo, mas os católicos em Inglaterra lá para 1829 tiveram a sua paz. Já agora, um abraço para o Queen Elizabeth School, grande instituição de ensino, à qual tenho muito carinho, muito mesmo, que embora tradição meio sinistra, pelo menos 17 anos depois, já me deu aqui material para um episódio. A vida é assim, não dá para perceber logo tudo à primeira. Amigos, um grande abraço, God save the Queen, como tantas vezes disse em pequeno, até à próxima e entra jingle! Vai saber que foi mesmo assim.